Meu nome é Paulo Eduardo Riff, né? Participo da loja Lux Ciência número 845, da Glesp, e hoje nós vamos falar sobre mentalização. E vamos também agradecer, né, esse momento e pedir para que o grande arquiteto do universo esteja próximo de todos nós nessa pequena palestra que nós vamos conferir agora. Bom, antes de mais nada, nós gostaríamos de fazer uma prévia, né, a respeito do assunto. Um assunto muito interessante, né? A gente geralmente costuma dizer, a gente vai meditar, né? Mas, na verdade, a gente não faz uma meditação na hora que a gente, que nem agora, foi feita uma leitura, uma espécie de uma prece, né? Nós não fazemos isso como uma meditação. Isso podia ser, inclusive, interpretado como uma mentalização. E nós vamos explicar o porquê. Mas, antes disso, nós vamos fazer uma prévia. Uma prévia interessante. Vocês percebem que o único ser, né, no planeta que precisa, tem uma necessidade muito grande de um contato com algo superior, é o ser humano, né? E em todas as religiões, quando a gente vai buscar olhar em todas as religiões, existe um porquê. As religiões geralmente falam, tanto as religiões do aspecto politeísta como as religiões do aspecto monoteísta, sempre há necessidade desse contato. O homem, desde que ele se tornou homem, desde conhecido como homem, né? Inclusive desde a época de Neandertal, há uma necessidade desse contato. Para ter uma ideia, uma coisa interessante que eu vi numa revista do Planeta muito tempo atrás, que dizia o seguinte: o Australopithecus, que é praticamente humanoide, né? Um mídeo, né? Ele foi encontrado em certos lugares, certas cavernas, um lugar separado da caverna, onde se encontrava fezes humanos, dejetos humanos, né? E interessante que ali parecia um local em que ele se colocava como um local de um culto. Mas por que ele fazia isso? Porque ele não tinha como cultuar a natureza, ele não tinha como dar de volta à natureza aquilo que a natureza lhe dava. Então, tudo aquilo que eram os seus dejetos, inclusive as suas fezes, ele entregava de volta à natureza e uma certa noção de que aquilo fosse uma espécie de uma adoração, um sacrifício, né? Um presente, né? É o que ele tinha na época, não tinha outra coisa. E o homem sempre teve essa necessidade, né? O interessante, se a gente for ver, pelo menos dentro daquele livro que nos coordena, que é a Bíblia, né? Principalmente dentro do aspecto ocidental, nós vamos ver no Bereshit, né? Que é o Gênesis, a primeira frase, no início, né? Que a palavra é essa, em que diz o seguinte: Deus criou o homem, né? Adão, no caso, criou da terra, que é Adamá, terra vermelha, né? Adamá, Adão. E nessa criação, o que ele faz? Ele cria o homem segundo a sua imagem e semelhança, como diz na Bíblia. Algo, então, se é sua imagem e semelhança, deve ser algo muito próximo ao que ele era, não é verdade? Esse Deus antropomórfico, né? O Deus praticamente como foi explicado na Bíblia. E ele faz o seguinte: ele pega, cria e ele expira, né? Na narina desse homem, esse ser que ele cria, né? No caso Adão, ele expira e esse ser, por inspiração, né? Daquele hálito, daquela vibração, no caso expiratória de Deus, a própria vida. Então, naquele momento, a vida se instala naquele ser, né? Interessante. Adão recebe essa inspiração na narina, a gente entende isso hoje, sabe até onde se circula, né, segundo os orientais, o que é o Ida, o Pindala, o Kundalini, tudo isso são essas forças que correm dentro da gente, que correm dentro dos nossos chakras, essa energia vital, né, que também está dentro do nosso sangue, isso nos dá a própria vida. Então, Deus, naquele momento, o que ele fez? Ele deu parte dele ao homem, né? Outros interpretam, em outros estudos, na teosofia, em outros estudos assim, que aquilo lá seria a própria chispa divina. Aquele momento é a chispa de Deus que foi colocado nesse ser criado por ele, no caso, o ser humano. E acontece o seguinte: Adão provavelmente deve ter tido outra mulher, porque segundo a Bíblia ele teve Lilith, né? Mas não era da tipificação humana, era um ser angelical, né? Mas ele tem, depois, pela tristeza dele, Deus lhe dá, no caso, a mulher, a Eva. Mas olha que interessante, Eva já não é a mesma forma de criação
de Adão. Eva é tirada uma costela de Adão, certo? E dessa costela de Adão, segundo o que diz a Bíblia, ele cria Eva, né? A companheira de Adão. Então você vê, Adão recebeu diretamente este hálito de Deus. Eva não foi criada desta forma, criada diferente. E as coisas vão acontecendo lá no paraíso, né? Até que Deus fala, bom, vocês têm direito a tudo, vocês têm direito à nomeação dos animais, vocês têm direito ao paraíso. O homem vivia muito feliz com Eva, tranquilo, mas Deus coloca lá um porém. Pá, tem uma árvore aí no centro do paraíso, chamada árvore do conhecimento, do qual vocês não poderão ter acesso, não poderão comer a fruta dessa árvore. Vocês fazem o que vocês quiserem, comem qualquer fruta. Esta árvore vocês não podem comer, né? Pela interpretação bíblica, nesse período já tinha decorrido, ou estava em atrito, os anjos do bem e os anjos do mal, né? Lúcifer, nesse período, já havia entrado em atrito com Deus, né? Lúcifer era o inimigo naquele momento. E vai lá e tenta quem? Ele não vai tentar Adão diretamente. Ele vai tentar Eva, né? Porque por ser um ser de forma angelical, não tendo o poder do livre-arbítrio que foi concedido ao homem. O homem era a imagem e a semelhança de Deus, né? Continha um pedaço de Deus dentro dele. Ele vai na direção lateral, ele vai em direção a Eva. Faz com que Eva coma o fruto. Olha que interessante. Ela come o fruto. E na hora que ela vai dar para Adão o fruto, Adão não chega a deglutir o fruto. O fruto para, segundo diz a própria, ele se engasga, né? E Deus se apresenta naquele momento, ele se engasga em meio de Deus, e aquilo fica parado. Tanto é que dizemos que o homem tem o pomo de Adão, a Eva não tem o pomo de Adão, na região do pescoço, na região do chakra laríngeo, né? Transportando o chakra laríngeo para a árvore sefirótica, que Deus, segundo Adão de Cadimão é a própria árvore sefirótica, né? Vocês vão encontrar na região da laringe, nós encontramos na região da laringe uma sefira, né? Uma sefirote, que é um sefirote, no caso, o 11º sefirote, da At, o sefirote chamado de sefirote do abismo, sefirote contrário, sefirote invertido, mas cujo nome é o sefirote do conhecimento, né? Se encontra ali, no nosso chakra da voz, chakra da clareaudiência, nosso chakra laríngeo. Aqui que ficou empalada a maçã. Por que eu estou falando tudo isso antes da gente chegar ao que a gente deveria falar, que seria a nossa meditação? Porque, a partir deste momento, Adão também não consegue receber todo o conhecimento da árvore do conhecimento. Ele também não adquire isso. Eva, muito menos. Eva comeu a fruta, mas ela não podia se manifestar porque ela não tinha os mesmos princípios de formação que Adão tinha. Somente se Adão comesse o fruto, sim, ele teria praticamente uma similaridade a Deus. Teria não só o livre-arbítrio, com sua semelhança, como todo o conhecimento, o qual Deus continha. Mas ele não consegue fazer isso. E nessa região, a chamada região do atrito, a região da separação, que é o chakra da separação, inclusive, acontece o seguinte: Deus castiga Adão e fala, vai ter que ficar fora do paraíso. Nessas alturas, Adão recebe um corpo, que praticamente não devia ter corpo da forma que a gente imagina, né? Coloca lá suas vestimentas e é expulso do paraíso. Quando Adão se separa do paraíso, né, a maneira de se religar novamente a Deus, essa necessidade, por isso que se diz que Deus haveria uma necessidade do homem voltar a se inteirar essa força superior. Isso nós estamos falando pelo ocidental, pela Bíblia, né? Existe o oriental, que tem um princípio um pouco diferente. Mas acontece que esse caminho, essa volta para se religar a Deus, que nós chamamos de religião, essa volta, a necessidade, o homem sente uma necessidade muito grande. O homem se sente sempre um inseguro, algo que ele precisa dessa proteção divina, ele precisa encontrar no planeta. Ou seja, na natureza, ou seja, com algo superior que ele possa acreditar, ou seja, às vezes, por uma intermediação. Por quê? Por que uma intermediação?
Existem seres na natureza que foram criados por Deus e que provavelmente esse primeiro homem, esse homem adâmico, devia ter contato e que se perdem, né? Esses seres da natureza, essas forças da natureza, que se encontram nos vários níveis, nos vários planos, né? Desde o plano etérico até o plano búdico, o átomo o homem nem quase chegaria, mas o plano búdico, há portais, há necessidade que o homem abra portais para chegar a um contato maior com esse eu superior, com essa chispa divina que se encontra dentro dele, né? Com esse ser que está dentro dele. Essa necessidade faz com que o homem precise, a cada momento, procurar um meio de comunicação com essa entidade superior. No campo do conhecimento oriental, não há necessidade da reza, mas existe a necessidade, sempre existiu a necessidade, de se entrar nesses planos. O homem sempre teve essa necessidade. E como é que ele faz isso? Ou através de rezas, ou através de certas posturas, né? Mantras, certas formas vocais, que está inclusive do chakra vocal, ou através de certos sacrifícios, né? Nós vemos isso, e o homem sempre teve essa necessidade de fazer alguns sacrifícios, de alguma maneira se interar por meio de preces, de rezas, de contemplações. O que seria a contemplação? A contemplação é você parar, olhar um aspecto qualquer, ou seja, da própria natureza, e você se interagir com aquela, seja lá aquele objeto, aquela planta, aquela pedra, ou uma imagem, seja lá o que for que o homem cria, né? Você, com esse momento, você parece que faz uma conexão com essa entidade superior. Na verdade, você faz a conexão dentro de você mesmo. E Deus nos deu essa facilidade, Deus nos deu essa chispa divina que está dentro de nós. E nós fazemos essa conexão. Várias maneiras são feitas para fazer essa conexão. Uma das maneiras, geralmente usado, né, a gente poder passar esses planos todos, principalmente passando para o plano etérico, né, para o plano da quarta dimensão, que seria o plano etérico, e a própria quinta dimensão, que seria o plano astral, existem certas entidades que aí habitam. E muitas vezes o homem fez a conexão não com o divino, mas com essas entidades, e até entendeu algumas vezes que alguma dessas entidades era o próprio Deus. Certo? Existem certas magias teúrgicas, certas magias elementares, que o homem entendia, principalmente o homem do ponto de vista do politeísmo, que essas entidades representariam um certo Deus, uma divindade. Né? E a essa divindade o homem praticava lá, se integrava, fazia sacrifícios, fazia orações, fazia meditações, fazia certas aplicações que são feitas através da própria magia. Uma das entidades que mais fica muito mais próximas do homem são os chamados elementais, né? Os elementais são entidades que são entidades invisíveis, que estão próximas, muito próximas ao nosso plano, o plano físico. Elas estão praticamente dentro da terceira dimensão, algumas até na quarta dimensão, próximas ao plano físico. Essas entidades nós conhecemos e nós estudamos elas algumas vezes como os elementais, da terra, da água, do fogo, do ar, né? E eles se apresentam, às vezes, de algumas formas. Os da terra, a gente conhece, que são os gnomos, né? Que tem por o seu principal rei, né? O grande mestre, Gob, né? Os do plano, vamos supor, da água, que são conhecidas pelas ondinas, e que tem como seu principal rei, né? Nixa. Os do plano do fogo, né? As salamandras, que tem como seu principal rei as salamandras mesmo, né? Nix, né? Nix. O da água, aliás, do ar, né? Que tem como são chamados silfos, e tem Paralda, que é o seu principal rei. A essas entidades, muitas vezes o homem se apresenta, faz certos sacrifícios. Isso é feito desde a época dos gregos, dos romanos, os egípcios faziam muito isso, né? Entravam em contato com essas entidades e faziam certos sacrifícios, certos rituais, certos cerimoniais, que são aplicados muitas vezes até hoje na nossa magia, né? Pratica a nossa magia. Para isso, o homem precisa fazer aquilo que se chama o quê? Ou uma invocação,
ou uma evocação. O que seria essa invocação? O que seria essa evocação? Isso a gente faz sempre. Sem a gente perceber, nós estamos fazendo isso nas nossas rezas agora. Dentro do catolicismo, nós praticamos isso, nós fazemos esse tipo de invocação e evocação. A invocação seria a gente trazer de dentro da gente, ou para dentro da gente, a força de uma dessas entidades, seja ela divina, seja ela no plano elemental, que a gente chama de divino, mas às vezes está no plano elemental, está no plano angelical, a gente traz aquilo para nós, né? E a gente atua interiormente. Já no plano da evocação, essas entidades não participam dentro de nós, elas se mantêm uma certa distância. Muitas vezes são evocadas e até às vezes se apresentam. Né? Em magia, você pode invocar e trazer essas entidades na sua frente e até conversar com elas. Né? Essas entidades, você faz o plano da invocação. Então, em toda a oração, em todo sentido como o cristianismo criou as chamadas orações, que é a maneira de você poder fazer esse contato com o divino, você tem que ter alguns parâmetros para poder fazer as rezas. Como nós fizemos agora aqui na nossa leitura, né, que o Ferrer fez, vocês percebem que existiu a invocação da entidade divina, né? Logo em seguida, nós fazemos uma solicitação daquilo que a gente quer, um pedido daquilo que a gente deseja, né? No caso, foi feito também nessa oração, a gente consegue ver. Em seguida, afinal, a gente pede a graça, e da graça a gente pede o louvor, ou seja, a gente vai agradecer aquilo que a gente está pedindo, mesmo que a gente não tenha recebido, mas a gente já agradece de antemão a essa entidade. Isso tudo por submissão. Né? Algumas vezes a gente precisa não só fazer essa reza do ponto de vista mental, ou do ponto de vista oral, ou até do ponto de vista por algum movimento, como no caso dos mudras, os mantras, que a gente às vezes faz no caso do politeísmo, mas a gente faz isso no sentido de criar um ambiente, uma situação, um ambiente agradável. Isso é aquele ritual, aquele cerimonial que a gente até faz, até na própria maçonaria, algumas vezes a gente faz esses cerimoniais criando um ambiente. Né? Isso na religião também é feito, na igreja também se faz criando um ambiente. Né? Agora, para tudo isso, existem algumas maneiras de fazer essa conexão. Quais seriam elas? As principais maneiras de fazer essa conexão com o divino que nós conhecemos hoje, tanto pelo lado do politeísmo, como pelo lado do cristianismo, que é monoteísta, né? Que é o mais comum que a gente vive, praticamente. Seriam, através a contemplação, como eu falei, a gente para, né, contempla algo, seja ele da natureza, ou até uma imagem, no caso do cristianismo, muitas vezes contempla uma imagem, né, fica olhando para ela, imaginando, a gente está tendo uma conversa mental com ela, né? E aquela imagem está na nossa frente, nós estamos contemplando ela. Só aquilo nos traz alegria, nos dá prazer, nos exalta, né? Isto é a contemplação. Uma outra maneira, que é a maneira mais comum, que também a gente pratica muito, é a maneira da concentração. O que seria a concentração? A concentração é a maneira mais comum que a gente faz contato, a gente tenta entrar em contato com o divino. Como que seria isso? A gente chega, simplesmente joga toda a nossa atenção, né, nessa observação, e a gente começa agora a ficar, até usando uma expressão, até podendo falar um vocal, cresça, amor, usa uma palavra qualquer dessas que faz você crescer, né? Você está vendo, você não está mentalizando nada, você está só usando a observação. Você está observando e falando, né? Falando aquelas palavras que você deseja falar, seja ela de amor, se você pode fazer para o mal também, hein? Isso pode ser feito para o bem ou para o mal, não importa, pode fazer para os dois lados. E você vai usando essa palavra sem se preocupar em usar nada da tua mente, sem usar nenhum esforço mental ou físico. Simplesmente falando, usando uma palavra. Você vai observando e vai usando uma palavra daquilo que você está observando. Né? Por exemplo, posso pegar duas florzinhas, dois potinhos, né? Até o De Rose fala muito sobre isso. Pega dois potinhos, coloca lá a terrinha dentro, coloca lá dois grãozinhos de feijão, e você, para um,
todo dia, toda hora, o máximo que você pode, você vai lá e fala, cresça. Só. O outro você ignora. Cresça. Quando você comparar, isso pode ser feito isso aí com uma experiência, você vai ver que aquele que você falou cresça, cresce mesmo. Cresce mais do que o outro. Então, existe uma força, né, vibratória, que faz com que aquilo, nessa chamada observação, nesse tipo de contato, você consegue fazer com que aquela planta, aquele ser vivo, seja lá quem for, receba maior fluxo de energia. Agora, na meditação, é o que a gente pratica, a coisa muda um pouco mais de figura, um pouco mais profunda. É como a própria palavra diz, meditação, ação de meditar. Né? O que é meditar? Eu só posso meditar se usar a minha mente. Né? A mente é a fonte dos pensamentos. Então, se eu estou usando a minha mente, eu estou usando os pensamentos. Só que agora, eu já não vou olhar mais para aquela plantinha e vou dar um comando para ela. Eu vou simplesmente chegar para ela e falar agora, imaginar que eu olho para ela, né, para aquela plantinha que eu quero, não para outra, olho para ela e não falo mais nada, eu só imagino que ela agora é uma grande árvore, esplendorosa, cheia de flores, ou cheia de frutos, ou cheia de sementes, ou cheia do que a gente quiser. Isso faz com que aquilo cresça de uma forma muito mais robusta, muito mais firme do que a outra, que não está recebendo esse tipo de força. Então, quando a gente mentaliza, toda vez que a gente mentaliza, a gente cria um ambiente, né, uma energia de contato. No caso, aqui estou usando flor, é como se a natureza fosse o ser divino com o qual eu estivesse querendo entrar em contato. Né? Eu jogo a minha força, todo o meu pensamento, toda a minha atividade mental para aquilo que eu desejo. Posso usar isso para mim? Posso. Posso sentir uma dor e mentalizar aquela dor desaparecendo? Posso. Se toda hora eu estiver mentalizando, eu consigo fazer isso. Então, quando a gente faz as nossas reuniões, geralmente, a gente usa nossa parte da imaginação, às vezes a gente usa um pouco da contemplação, às vezes a gente usa um pouco dessa parte da concentração, que é a observação, e muito pouco fazemos a mentalização, e muito pouco do chamado meditação. Nós vamos ver que meditação é algo muito muito diferente do que a gente está falando. E muito mais difícil. E o melhor método que tem. Mas a gente não consegue fazer isso. Nós, no Ocidente, fazer isso. Aqui está dando que eu não estou conectado. Estou conectado? Alô? O Paulo, a gente te escuta sim, pode continuar. Estou ouvindo. Apareceu uma imagem aqui que está dando que eu não estou conectado. Não, tá bom. Bom, então, a mentalização é o que a gente faz quando a gente deseja entrar em contato pela via mental, que é a nossa via mais forte, é o nosso corpo, e nos faz a conexão entre o que é material do que é divino. É pela mente que a gente usa esse tipo de contato. Nós temos lá o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, mental inferior, mental superior, causal, búdico, átomico, né? São os principais corpos. Os mentais seriam um corpo só para formar os 7 corpos. Então, no caso do mental, é um corpo que faz a divisão. Aquilo que está para baixo, né, que se vai para o astral, né, no caso mental inferior é o próprio astral, e está no ponto de vista muito mais próximo da matéria. E aquilo que está acima, na tríade superior, é aquilo que nos leva à divindade, a divindade que está dentro de nós. É o nosso eu superior, né? Aquela tríade superior. Então, o mental é a parte que faz a conexão, que faz a ligação entre o que está em cima e o que está embaixo. Então, quando a gente mentaliza, nós criamos. Mentalização é criação. Tudo aquilo que a gente mentaliza com força, com vontade, faz criar. Né? Já a meditação, no caso da meditação, a coisa muda um pouco de figura. Na meditação, eu preciso me isolar, fazer com que minha mente se apague. A mente já não pode entrar. Interessante, a mente não entra. A mente tem que ser anulada. Nós temos que anular os nossos pensamentos, não pensar, fazer um vácuo, um vazio, para que a gente não pense. Então, toda essa força, aquilo que vem do nosso eu inferior se conecta diretamente com o eu superior. Então, no caso de uma meditação, a necessidade de a gente aprender a fazer, porque é difícil, não é fácil. Né? A gente fala, estou meditando. Você não está meditando coisa nenhuma, você está muitas vezes mentalizando.
meditar é muito difícil, porque você tem que fazer anular a mente. Você tem que fazer com que a sua mente fique completamente apática de tudo que vem, qualquer pensamento, qualquer coisa que entre na sua esfera dos próprios pensamentos que começam a vir, você não consegue parar de pensar, os pensamentos atrapalham. Nós temos que sair fora de tudo isso, nós temos que treinar muito para poder fazer a meditação. Existem várias técnicas de meditação, até do ponto de vista de relaxamento, de respiração, né? Métodos, existem vários, Hatha Yoga, vários outros métodos, que fazem com que você aprenda a meditar. Mas é difícil, é muito difícil a gente conseguir meditar. O que a gente fica geralmente fazendo é a chamada mentalização. A gente entra geralmente nesse campo da mentalização e da contemplação. Toda vez que a gente tenta fazer esse contato com qualquer entidade que a gente vai pedir, com qualquer esfera que a gente peça. Então, aqui, no caso, a própria mentalização cria uma coisa interessante que o Ferrer perguntou outra vez. Quando a gente mentaliza em grupo, a gente faz uma força de pensamento em grupo, nós formamos aquilo que se chama de egrégora, que são formas, pensamentos, certo? Está dentro desse campo da mentalização. Essas formas, pensamentos, elas podem ser tanto também para o bem, como pode ser para o mal, né? Elas caminham nesse campo, bem ou mal. Até para a gente se lembrar de uma imagem interessante, não sei se você se lembra daquela... Era um desenho animado que tinha lá um bichinho que falava assim, ó vida, ó dia, ó azar, né? Lembra daquele bichinho? Ele tinha lá aquela nuvenzinha escura que sempre andava do lado dele. É o Hard e o Wally. Era uma hiena e uma hiena e um leão. Uma hiena e um leão. Hard e o Wally. Você lembra disso? Então, aquela era uma egrégora, que ela carregava aquela egrégorazinha para lá e para cá negativamente, quer dizer, sempre vinha aquela coisa negativa e levar aquele dia negativo, aquela ideia negativa, ou então uma ideia positiva. Agora, a egrégora, ela não se forma sozinha. Não há como você ter uma egrégora, você mesmo criar uma egrégora. Ela não se forma sozinha. Toda vez que você cria uma forma de pensamento, que você fica raciocinando sobre aquele assunto, ela se faz e ela se desfaz imediatamente. Há necessidade de um grupo, certo? Pensando na mesma direção. Então, todas as religiões, seja ela católica, judaica, islâmica, budista, todas elas, quando elas concentram o pensamento que elas fazem, elas criam uma egrégora. Então, existe a egrégora da Igreja Católica? Existe. Existe a egrégora da Igreja Evangélica? Existe. Existe a egrégora da Igreja, sei lá o quê? Existe. Né? Por quê? Porque aquele grupo de pessoas pensam, né, raciocínam e colocam o pensamento delas sempre mentalizando naquilo que eles desejam, naquilo que eles estão formando. E essa egrégora se desfaz rápido? Não. Essa egrégora, quando ela é feita em grupo, essa se mantém. Ficar muito tempo parada, ela se desfaz. Mas se você ficar concentrando esse grupo ficar toda hora alimentando, como se fosse dando gasolina para essa egrégora, ela se mantém. Essas formas de pensamentos, elas têm dois caminhos. Tanto do bem como para o mal, como eu falei para vocês. E se você ficar concentrando demais elas, dando muita gasolina naquilo que vocês desejam, vocês vão conseguir. Né? Vai se conseguir. Então, vamos supor que eu queira um grupo de pessoas, do ponto de vista de magia, que é a magia negra, querer destruir uma outra pessoa. Eu posso criar uma egrégora destrutiva para aquela outra pessoa. Vai causar mal? Vai. Vai fazer mal? Vai. Olha, os fenômenos poltergeist, esses fenômenos que acontecem nas casas, geralmente são formas de pensamentos que foram criadas, que ali se concentram, e na hora que algum ser, alguma pessoa entra lá e sincroniza aquela forma de pensamento, como se ela ligasse o computador, ligasse o botão e aquilo começa a girar e começa a formar. E essas formas de pensamentos, por isso que diz formas de pensamentos, elas podem criar formas? Podem criar formas até físicas. Né? Agora, então a pergunta da egrégora. Nós, quando a gente faz a nossa reunião, nós estamos criando uma egrégora? Estamos criando uma egrégora. Pedimos proteção para essa egrégora? Pedimos. Ela nos protege? Nos protege. Certo? Essa egrégora caminha, cada um de nós, ela caminha. Como é que eu posso criar uma egrégora? De várias maneiras. Eu posso criar uma egrégora até no campo, até num bar, num campo de futebol, tem egrégoras em todos os sítios. Existem egrégoras que, vamos supor, você junta um monte de pessoas e fala assim, aquele lá é um bandido, pega ele. A egrégora cresce tão rápido nas pessoas, que as pessoas são capazes de correr e matar uma outra pessoa, né? Pisotear uma outra pessoa, achando que o cara é bandido mesmo.
Pode criar uma força tão grande, tão vibracional tão grande, que você perde totalmente o controle, você faz aquilo que aquela turba, que aquelas pessoas começam a fazer. Isso é uma forma de egrégora. Nós praticamos, é isso que, por isso que nós estamos aqui falando hoje, essa que praticamente é o que a gente teria que falar, é a nossa cadeia de união. Né? O que seria a nossa cadeia de união? É uma egrégora, a formação de uma egrégora. Toda vez que a gente se une, que a gente se posiciona em círculo, qualquer lugar, que a gente dê as mãos, que a gente se abrace, que a gente esteja com a família, nós criamos uma egrégora. A nossa casa tem egrégora? Tem egrégora. Tem a minha egrégora que está na minha casa, a egrégora que vocês estão na sua. Quer dizer, a gente forma aquela egrégora. E toda vez que a gente reabre, a gente junta de novo e começa com as mesmas palavras, com os mesmos mantras, com os mesmos pedidos, com o mesmo tipo de oração, que é aquela evocação, que é aquele pedido, que é aquele louvor, que é aquela graça, nós forçamos essa egrégora de novo a abrir e de novo ela se formar. O que acontece às vezes, outra coisa interessante, quando se forma uma egrégora, e essa egrégora fica muito tempo abandonada. Ela não é regada, vamos supor assim, pelos pensamentos bons ou pensamentos ruins, pelos formadores dessa egrégora. O que pode acontecer? Ela pode ser tomada por elementais. Ela pode ser tomada por elementais. Os elementais podem, muitas vezes, até por brincadeira, por desconhecimento, ou por querer se aproximar da entidade, do ser humano com o qual eles estão lidando, para se aproveitar dessa egrégora. E aí que se formam aqueles postergates, às vezes por elementais, ou que se formam, às vezes, certas visões que as pessoas começam a ter, certas obsessões. Essas são realmente as egrégoras que nós mesmos formamos e permitimos, por essa egrégora, como um farol que fosse aberto, que fosse sinalizado, para que esses elementais possam atuar através dela. Nós podemos fazer isso para o bem? Fazemos. Muitas vezes, nas nossas reuniões, nós fazemos isso, formamos egrégoras, e essas egrégoras são habitadas por seres desse tipo, ou por elementais, ou até por seres angelicais. Eles precisam desse contato, eles precisam dessa forma de contato. Esse contato a gente abre através de uma egrégora, né? Formando uma egrégora. Então, a cadeia de união, essa cadeia, é uma egrégora. A gente forma de várias maneiras. Pode formar, né, falando, pedindo, né, posicionando, formando certos mantras, né, certas maneiras respiratórias, certas maneiras de se colocar, que são verdadeiros mudras, posição de mãos que a gente às vezes faz, né, isso faz com que essas egrégoras vão se formando e vão se organizando em torno de nós, às vezes até nos protegendo durante a semana. Uma outra coisa interessante é que essas cadeias, nós chamamos cadeias de união, mas a cadeia, isso é uma coisa que o Ivan sempre pergunta, a cadeia que a gente forma, ela pode ser quebrada, quando a gente está formando essa cadeia? Ela pode ser quebrada? A gente está lá, todo mundo lá, isso pode ser feito num centro espírita, pode ser feito numa igreja, pode ser feito numa maçonaria, pode ser feito em qualquer lugar. Vocês criaram essa egrégora, vocês deram as mãos, formaram um círculo, né? Geralmente então agora vocês estão formando, dando forma a essa egrégora, estão querendo colocar essa egrégora numa posição, vocês estão criando um local, um locus, né, para que ela se forme, e vocês podem quebrar essa egrégora, chegar lá para falar, agora eu largo daqui, vou para lá, eu saio daqui. Não, de forma nenhuma. Porque se você fizer esse tipo na hora que você está formando a egrégora, você fizer essa quebra, isso pode gerar com tudo isso é energia vibratória, isso pode gerar uma energia vibratória negativa para você. Ou para todos que estão ali naquele momento. Então, de vez de fazer bem, aquilo vai fazer mal. Às vezes você vai em certos lugares, certas religiões, certos lugares que você pode sair, você fala, puxa, eu estou saindo daqui, devia sair bem, estou saindo mal daqui. Porque aquela egrégora foi mal formada, foi mal montada, e você está absorvendo toda aquela negatividade. Como se pode ser completamente o contrário. Puxa vida, me sinto leve, me sinto feliz, me sinto bem, né? Depois da formação de egrégora. Às vezes, nós fazemos, né? Isso é perguntado pelo Ivan. Isso também a gente pode falar, porque isso aí não é segredo para ninguém. A gente não faz só em maçonaria, isso é feito em qualquer outro lugar. Certas montagens em círculo, né? E a gente fala, mas agora precisa quebrar, tem que quebrar isso, tem que fazer. Então, a gente não faz nenhum tipo
Quando a gente monta essas cadeias, a gente não faz nenhum tipo de invocação, nenhum tipo de pedido, e nenhum tipo de louvor, e nenhum tipo de graça. Porque se eu fizer, eu estou formando uma egrégora. Estou formando uma cadeia, uma egrégora. Se eu não fizer, não. Estou lá dançando, mundo, gente dando a mão, pulando, solta daqui, solta dali. Não é uma egrégora, não está se formando nada. Então, isso é importantíssimo. Né? O Ivan sempre coloca isso é importantíssimo. Quando a gente forma uma cadeia de união, em que a gente começa a invocar, a gente começa a pedir, a gente começa a louvar, a gente começa a dar graça, como se faz dentro de uma oração, então, eu estou abrindo um contato, certo? Estou abrindo um contato direto com a egrégora que eu estou formando. A energia naquele momento está totalmente ligada, é como se fosse uma bateria ligada. E naquele momento eu tenho que manter toda a ritualística até o seu final. Não devo quebrar essa ritualística de forma alguma. E se eu fizer isso, eu vou ter, né, as consequências, vou sofrer as consequências desse ato que eu estou cometendo. Não só eu, como todos aqueles que estão ali dentro. Tá? Então, basicamente, a ideia é essa. Nós queríamos falar sobre o que seria a nossa mentalização. A nossa mentalização a gente faz, geralmente dentro de uma cadeia, né, fechada, formamos uma egrégora, mentalizamos essa egrégora, vibramos no sentido de que a gente possa ser protegido, a gente faz a invocação dessa entidade que a gente deseja, da divina ou da entidade elemental que a gente quer, fazemos essa intermediação, ou através até um anjo, né, a gente for fazer, solicitando a força angelical, ou através de um santo, ou através de um iluminado, ou através de um avatar, ou através, seja lá quem for, uma entidade superior, que seja nesses planos superiores, e a gente traz para a nossa egrégora, nós fazemos essa invocação, nós fazemos o nosso pedido, nós fazemos a nossa graça, né? Damos graça, né? Agradecemos a essa entidade que está lá, e temos que desfazer isso também de uma forma, porque isso é uma magia, nós temos que desfazer isso também pelo inverso, se despedindo dessa entidade, liberando essa entidade para que ela saia, para que essa egrégora possa se abrir, essa entidade, se a gente se atraiu, essa entidade tem que sair, né? E a gente poder estar protegido por aquilo que a gente veio pedir. Basicamente, seria essa a explicação que eu tinha que dar. Eu vou deixar aberto para, se alguma coisa quiser fazer um questionamento, a gente vai tentar conversar sobre esse assunto. Fala, Faia. Desculpa. Paulo, eu, com base em alguns trabalhos que você fez, eu fiz um dos primeiros trabalhos meu na loja, quando aprendiz, eu fiz um trabalho sobre a abertura da loja. E esse trabalho da abertura da loja tem toda uma parte que fala até de elementais, em que momento entra os elementais nesse processo da abertura da loja. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Porque você fez alguns trabalhos e eu, inclusive, me basei para fazer aquele trabalho em alguma coisa que você elaborou. Como a palestra hoje foi mais sobre o aspecto da mentalização, então fiquei mais falei mais a respeito desse assunto. Mas a loja maçônica, ela é nada mais, quando a gente monta o nosso templo, que na verdade a gente entra dentro do templo, mas não precisava, porque nós somos o templo, né? Justamente, o que seria essa abertura, o que seria esse fechamento da loja? A loja ela abre e fecha. O que está no meio são os trabalhos que a gente realiza. Mas o que é mais importante na loja é a abertura e fechamento, né? Na abertura, a gente justamente faz essas conexões. A gente já tem a nossa egrégora formada, né? Nós fazemos a conexão dessa egrégora, através de todos aquele ritual, que eu não vou falar aqui agora, né? Mas a gente faz todo aquele ritual nosso, né? De abertura, né? Em que os vigilantes falam, que o venerável fala, os malhetes trabalham, a circulação da loja é toda feita. Isso tudo é um trabalho mágico, isso tudo é magia, certo? Isso tudo é com que a nossa egrégora, naquele momento da abertura, a gente focaliza, a gente joga o foco, como se fosse um grande sinalizador, para essas entidades. No caso, geralmente são devas, né? Participam dessa abertura e desse fechamento. Então, e os devas, a gente sabe que existem devas do primeiro logos, do segundo logos, do terceiro logos, né? Alguns até o sétimo logos. No caso da maçonaria, quem trabalha geralmente é os devas do sétimo logos.
Esses devas, a gente foca direto para eles pairam, são anjos, vamos dizer assim, eles pairam sobre a nossa loja, né? Permitem que os elementais necessários para aquela finalidade do trabalho, por exemplo, no caso do primeiro vigilante, no caso do segundo vigilante, no caso do próprio venerável mestre, cada entidade daquela, ela ancora naquele vigilante. No caso, o vigilante seria como se fosse a patente, né? Não é a pessoa, é a patente que ele está naquele momento. Aquele ancorado, e ali fica até o final dos trabalhos. No final dos trabalhos, você percebe que a gente faz tudo o inverso, né? A gente abre de novo a nossa egrégora, permite que esses elementais voltem aos seus planos, né? Sobem, voltam aos seus planos, e nós fazemos o fechamento, a coroação da loja, para que eles não fiquem lá dentro. Eles não podem ficar prisioneiros lá dentro, em qualquer trabalho mágico. Na magia é tudo a mesma coisa. Você faz a invocação, você faz o círculo mágico, você faz a evocação, você traz esses elementos, esses seres, né? Cada plano que você está agindo, eles vêm, eles não penetram no círculo, eles não podem penetrar no círculo, eles ficam fora do círculo, o círculo só fica você. No caso da loja, nós também temos o nosso círculo fechado, que eles não penetram. Então, eles ficam ali naquela entidade, você não vê, são invisíveis, mas alguns magos vêm nessas entidades, elas ficam em volta, você faz o pedido, a solicitação, aquilo que você deseja, né? Faz a sua oferenda ou o seu sacrifício, e imediatamente você tem que despedi-los, né? Para que eles saiam daquele plano, e vão para o plano deles, porque se eles ficarem contidos ali, você não fizer a abertura e o fechamento correto, o teu círculo vai estar quebrado. O teu círculo quebrado, você pode ter problemas, porque naquele momento pode vir entidades, tanto de luz como entidades de sombras. Eles podem penetrar ali dentro e te criar problemas. Até a própria luz te cria um problema. Então, você tem que saber fazer isso, e isso é a abertura e o fechamento dos nossos trabalhos. Paulo, tem pessoas que têm poder assim de ver outras pessoas que têm outro plano. Na nossa loja tinha lá o Amadeu. O Amadeu parece que era uma pessoa que tinha muita força de vislumbrar outras figuras, outros irmãos até que visitavam a loja, que estavam em outro plano. Então, veja bem, nós temos os nossos 7 chakras, né? Eu falei hoje sobre o chakra laríngeo, que é o chakra da clariaudiência. Mas nós temos o chakra da clarividência, certo? Nosso chakra frontal. Tem gente que tem esse chakra super desenvolvido, né? Tem certos rituais, principalmente dentro da Hatha Yoga, que você consegue abrir esse chakra, fazer com que esse chakra se abra. Você consegue ter visões, não só dos seres invisíveis, dos planos elementais, astrais, ou até do nível causal, mental causal, ou até os mortos mesmo, indivíduos que já faleceram, que estão nesse plano. Geralmente estão no plano astral, né? Chama-se Kama Loka, lugar onde fica no plano astral, onde ficam os seres já mortos, né? E que muitas vezes estão ali sua casca, somente sua casca, porque a sua entidade espiritual já foi, já está no outro plano, já está no plano causal. Mas essas entidades estariam como se estivessem naquilo que a gente chama de purgatório, né? Vamos dizer assim, né? Para o catolicismo. São entidades que ficam presas no plano astral. Quem tem visão astral consegue ver tudo isso. Quem tem visão astral, geralmente esses indivíduos que ficam no espiritismo, tem gente que tem essa clarividência e vê indivíduos desencarnados. O Marquinhos, acho que até o Ivan deve se lembrar disso. Vocês foi o Marquinhos, quem foi? E viu o pai dele lá, o pai dele entrando na loja. O pai dele já tinha aparecido. Acho que era o pai do Marcos, né? O Ivan que deve se lembrar disso. É uma história muito bonita, de fato, mas não foi o Marquinhos, não. Foi o Marquinhos? Foi o pai do Marquinhos, que quando falecido, numa reunião de mestre, no filosófico, tudo bem, um irmão deu entrada para ele, né? Aquele grau e tudo mais. E depois, quando mostraram para ele que ele já tinha falecido, essa pessoa desmaiou. É isso aí. Surto ali na hora, tal, foi uma coisa bastante impressionante. Mas essa é uma história bem longa. Mas então, a clarividência, muitos espíritas têm clarividência, muita gente tem clarividência, vê essas entidades. Não é que elas não existam.
E, inclusive, quem tem clarividência consegue, às vezes, distinguir o que é uma entidade verdadeira, né, no caso, de uma chamada falsa entidade, que é uma forma de pensamento. Né? Então, tem gente que sabe ver isso, sabe entender isso. Blavatsky falava muito sobre isso. Né? Pessoas que viam entidades, o próprio marido dela, o Cote, né, que trabalha muito com isso, distinguia essas entidades quando verdadeiras e quando as chamadas falsas entidades, que são entidades formadas por formas de pensamento. Essas formas se criam. Na loja, a gente cria muito forma-pensamento, viu? Às vezes é muita forma-pensamento. Alguém tem um pensamento, vibra aquele pensamento acaba se materializando e a pessoa outra consegue ver. Eu citei você, Luiz, por conta dessa energia, que é um estudo que você, eu sei, gosta bastante de estudo. A gente estuda muito energia, a própria mentalização. Nós estudamos o poder das formas de pensamento, tudo isso, mas dentro da doutrina espírita, né? É um assunto bem interessante e eu costumo tentar aplicar no meu dia a dia aquilo que eu vou aprendendo, que eu acho que também é uma proposta dentro da loja maçônica, né? Acredito eu. Não, isso é verdadeiro. Se você puder viver no mundo da mentalização, você mentalizar tudo o que você deseja, é o melhor caminho, né? Tem gente que sabe mentalizar tudo. Tudo que ele vai fazer, antes de fazer, ele mentaliza antes, né? Ele mentaliza, vamos supor, eu quero ter saúde, quer ver uma coisa interessante da mentalização? É você, às vezes, chegar indo para o shopping center e você fala assim, bom, eu tenho que estacionar meu carro, né? Aí é cheio de carro, cheio de gente. Puxa, você começa a mentalizar, bom, eu vou entrar à esquerda, mas eu tenho certeza que vou encontrar um lugar ali, naquele ponto, Muita gente consegue. Parece que não, mas muita gente consegue após uma mentalização prévia. Porque a mentalização é uma força, é um poder que faz com que você entre em contato direto com o ambiente, com o local que você se encontra. Você mentaliza aquilo, você vai encontrar aquilo. É aquilo que o próprio segredo fala, né? Mentalize as coisas boas e você vai encontrar coisas boas. Mentalize as coisas ruins e você vai encontrar as coisas ruins. Só utilizando esse exemplo, né? O que muitas vezes me parece que acontece também é o contrário, né? Porque você está no estacionamento, você torce muito para achar, mas lá no teu inconsciente você não acredita nisso, né? Exatamente. Então você não mentalizou. Então você mentalizou o contrário. Sem perceber. Na verdade, se você usou o teu subconsciente, você está usando o contrário. O subconsciente vai à consciência. Então você não está conscientizando aquilo que você quer. É verdade. Então, quer dizer, se você vai consciente, vai vendo aquela imagem, procurando aquela imagem, consciente, mostrando, jogando para a tua consciência, mentalizando aquela imagem de forma objetiva, você vai encontrar. É aquilo que o trabalho de De Rose fala, sobre a própria plantinha que cresce, sobre a mentalização da planta que você vai vendo ela ficar frutífera. Tudo isso é importante. A mentalização é uma das grandes forças que o ser humano carrega, né? Sem a necessidade de nenhuma entidade. Você percebe que nós não precisamos ter entidade nenhuma. Sem que haja necessidade do intercâmbio de nenhuma entidade, nem elemental, nem de um santo, nem de um deva, nem de um anjo, nem de um ser divino, nada. Você simplesmente colocando a sua força humana, aquilo que Deus lhe deu, essa chispa que Deus lhe deu, porque você é a imagem e semelhança dele, você consegue criar. O homem é um ser criador. Você consegue já mentalizar criando. Quero aquela imagem, quero isso aqui, quero isso na minha vida. E você consegue. As pessoas que mentalizam muito, as pessoas que sabem mentalizar e mentalizam de forma positiva muito, são as mais bem-sucedidas, né? Isso já se sabe. O Paulo, eu posso fazer uns acréscimos aí. Enquanto você foi fazendo a apresentação, fui pensando algumas coisas, né? Trazendo da minha realidade. Pois não. Não sei se você sabe, mas a palavra abracadabra, né, que se usa tanto em magia, a palavra abracadabra em hebraico, a Ebra quer dizer eu vou criar, como Bereshit bara Elohim, né? Bara quer dizer criar. Então, Ebra, tem um cuco tocando. Quando você coloca o Aleph antes das palavras, quer dizer que é o futuro, a primeira pessoa do futuro. Então, Ebra quer dizer, Abra quer dizer eu vou criar. Que quer dizer como. Dabra quer dizer como eu falo. Quer dizer, conforme eu falo, eu crio. Eu vou criar.
Então, é uma fórmula mágica, na verdade, que conforme as coisas que você fala, você cria. É claro que isso é uma coisa um pouco mais profunda que isso, porque não basta só a gente falar para criar, a gente tem que saber exatamente de que forma que as palavras criaram o mundo, né? Segundo o livro de Gênesis que você disse, Deus foi criando o mundo conforme ele ia falando, era a palavra dele que ia criando, né? Haja luz, haja luz. E a palavra abracadabra, se você olhar ela de frente para de trás para frente, é a mesma palavra, sabe? Sim, também. É um parônimo, não lembro, não. Não lembro se é isso. Mas enfim. Porque, palíndromo, isso. Porque desde da criação em Gênesis, na verdade, Deus não pega a massa e modela, né? Ele simplesmente fala e as coisas se criam. Então, a Kabbalah nada mais é do que você dominar as palavras a ponto de você também conseguir manipular a realidade no sentido de conseguir criar coisas, né? E aí tem todas as histórias de Kabbalah são basicamente isso. É alguém que tem esse domínio das letras e das palavras e consegue modificar a realidade com base nesse conhecimento. A outra coisa que eu ia falar é não se abre a sinagoga, os judeus se reúnem em sinagogas, não igrejas, né? A sinagoga ela mal funciona se não tiver 10 homens acima de 13 anos, que se chama minyan. Então, antes até as sinagogas são pequenas, elas mal funcionam, porque raramente conseguem mais do que 10 pessoas com mais de 13 anos. E aí, hoje em dia, que a gente tem a facilidade da comunicação, já se conversa antes, na quinta ou na sexta-feira, já se conversa se vão conseguir abrir a sinagoga, porque menos de 10 pessoas já não serve. Quer dizer, dá para abrir a sinagoga, é claro, o edifício, né? Mas não se pode abrir o rolo. O rolo da Torá não se abre com menos de 10 pessoas presentes. Esse é um ponto. Sim, uma outra coisa, a meditação em hebraico se fala itbodedut. Isso vem da palavra boded. Boded quer dizer solidão, né? Estar só. É uma coisa que se faz solitário, né? E ao contrário de Leit Palel ou o próprio Minyan, que você tem que fazer com 10 pessoas presentes, né? Então a meditação é um ato solitário e a oração que mais se projeta é feita com 10 indivíduos acima de 13 anos. E tinha um outro ponto que eu esqueci de falar, mas eu não anotei, então é isso. Mas basicamente é isso mesmo. Você meditar, você só medita você mesmo. Mentalizar, você tem que mentalizar geralmente em grupo, que você pode criar até a chamada formas de pensamento. E o It Bodedut é isso. O It, na verdade, é uma coisa que você faz. O It é reflexivo, né? Então, o jeito que você começa a palavra It Bodedut, o Boded é solitário. E o It Bodedut é você se colocando reflexivo, entendeu? Você está se colocando numa situação solitária. Então, aí você está meditando, né? Sim. Então, é o que eu estou falando, mas a meditação, ela é muito mais individual, de fato. Por isso que ela é muito mais difícil. A mentalização, ela é feita em grupo, por isso que é fácil você montar essas cadeias, que é o que a gente faz. A gente, às vezes, por isso que eu quis frisar o seguinte, muita gente fala, vou fazer uma meditação aqui, vou meditar, e junto a um monte de gente estão meditando. Vocês não estão meditando nada, vocês estão, às vezes, fazendo uma mentalização no máximo, que vocês podem estar fazendo uma contemplação. Então, isso que é importante a gente entender, porque a gente, às vezes, usa as palavras, não é a maneira correta que a gente está fazendo. Então, é isso que eu quis mostrar. Na Kabbalah, como você mesmo falou, cada sefira tem sua palavra correta, tem sua maneira correta de ser dita e tem as suas palavras, chaves, né, escritas em hebraico, que abrem aqueles portais daquela sefira, desde Malkut até lá o Keter, né, passando por todas as sefiras, tanto pelo caminho do meio como pelos dois caminhos laterais. E isso é importante também. O budismo também se utiliza da mesma forma. É um pouco diferente da montagem cabalística, mas é a mesma forma. Às vezes você abre certos mantras, certas palavras, certos mantras, para abrir certos portais. Você usa certos mantras para abrir certos portais, né? Um pouco diferente dos portais da Kabbalah, mas praticamente tem o mesmo significado. A outra coisa que também é interessante são certos mudras, seja em posições de mão, ou às vezes até corporais, tem alguns mudras corporais, que são os mudras que são feitos com as mãos. Nós, na maçonaria, usamos muitos mudras até corporais. Vocês vão ver que vocês vão ter mudras corporais
desde o primeiro grau até o 33, quem for fazer o caminho do rito escocês antigo e aceito até o fim. São posturas. A postura, o que é? A postura, às vezes, para no campo da conexão divina, ela tem uma importância, às vezes, até de submissão. Muitas vezes, quando a gente começa a fazer nossas orações, a gente também tem que se utilizar de posturas de submissão. Por exemplo, no catolicismo, a gente junta as mãos, né? Com as duas mãos, uma na outra. Fazemos bem. Nada mais que colocar os dois chakras, o lado direito e o lado esquerdo, em conexão. Nós fazemos isso, nós fechamos um circuito, né? Um pedido. Nos colocamos em submissão, ficamos de joelhos, posição de submissão. Tudo isso é importante, porque a entidade, você está mostrando para a entidade que ela é superior e você é inferior. Está pedindo permissão para ela, está pedindo a ela alguma coisa. Ou está agradecendo. Às vezes você não precisa pedir nada, você está agradecendo alguma coisa que você conseguiu, em ato de submissão. Né? A gente vê isso dentro do judaísmo, a gente vê isso dentro do budismo, a gente vê isso dentro do cristianismo, né? Isso muito dentro do islamismo. E, na verdade, elas são quase tudo a mesma coisa. São maneiras diferentes de se comportar, né? Se utilizando de certas forças. No caso do cristianismo, a gente se utiliza da força crística, da força de Jesus Cristo e de Deus, né? No caso do judaísmo, do próprio Deus, né? O Senhor Adonai, né? A gente se utiliza. E no caso do islamismo, a Allah, né? O pedido de Allah. E no budismo, as entidades brahâmicas, para-brahâmicas, né? A posição de lótus, a posição do Sahaja Maituna. Sahaja Maituna é uma coisa muito interessante, não sei se vocês conhecem. É uma postura da Hatha Yoga, em que você faz por magia sexual. Interessante, né? Mas é uma das forças enormes que você se utiliza para entrar em contato com a sua divindade, com o seu eu superior, com a sua divindade. E é feita, geralmente, com parceiros, né? Tem que ser a mulher e o homem, né? Uma postura certa. Não há ejaculação. Há gozo, mas não há ejaculação, certo? No caso do homem. Mesma coisa na mulher. Em que você desperta o Kundalini. E olha que interessante. Quando a gente desperta o Kundalini, o Ida e o Pingala, quando eles sobem a Sushumna, eles vão parar num lugar interessante. Que é próximos ao nariz, né? A gente chama de ponto G20. Aqui. Um de cada lado, uma serpente de cada lado. Se você for ver, ela não vem aqui, ela vem lá por dentro, lá por trás, lá pela coluna. Se você for fazer um triângulo aqui, ó, você vai justamente cair próximo do chakra laríngeo, onde ficamos bloqueados. Onde nós ficamos bloqueados, onde a gente lá foi tentar comer aquela maçã e nos demos mal, né? Segundo a nossa Bíblia cristã. E está lá daí, judaica também, né? Entalado lá. Você vê, é nesse ponto, o nosso chakra laríngeo. Esse chakra laríngeo é o chakra da conexão entre o superior, os chakras superiores e os chakras inferiores. Nós temos o mental, o emocional mais importante, que é o chakra, o quarto chakra, que é o chakra cardíaco, mas logo acima dele é o laríngeo, ele que nos bloqueia. Se a gente não tivesse esse chakra para nos bloquear, nós passaríamos todas as nossas emoções rapidamente para cima, que não seria bom também. Né? Todas as nossas emoções, tanto inferiores como superiores, nós sobrecarregaríamos toda a nossa mente com todas as nossas emoções. Quando a gente já vai mal, do ponto de vista emocional, o que acontece? Né? Muitas vezes doenças psiquiátricas, doenças emocionais acontecem porque nós ficamos com aquele nó na garganta, aquele mal-estar, e aquilo vem aqui, para aqui, muitas vezes escapa e vai lá para cima, onde não deve ir. Por isso que no caso do budismo, certas posturas, as posturas de yoga mesmo, elas nos causam relaxamento, tranquilidade, para que toda essa energia ela flua de uma maneira muito lenta e muito suave, e vai para baixo e vai para cima de uma maneira suave. O chinês fala muito sobre isso, do yin e do yang. Você tem o yang em cima e o yin embaixo. Ele tem que estar sempre em harmonia. Se ele subir, o yang subir demais, você fica louco. Você vai ficar com uma raiva tremenda. Também, se ele descer demais, vai ficar completamente... vai ficar com uma bobalhada, como se fosse um Alzheimer, não vai entender nada, vai ficar completamente confuso.
Então, é mais ou menos isso. Isso é interessante porque nós rezamos e pedimos sempre para aquilo que a gente acredita, né? No caso, nós acreditamos numa entidade superior, né? Então, essa entidade superior, que nós chamamos de grande arquiteto do universo da maçonaria, é ele que a gente tem que pedir sempre, é ele que, porque ele é nós mesmos, mas é o contato, é a analogia que a gente faz entre essa entidade e nós mesmos. Então, meus irmãos, meus parentes, amigos, pessoas que compareceram hoje aqui nessa pequena palestra, vamos pedir então, vamos invocar a Deus, ao grande arquiteto do universo, que nos ilumine, nos guarde, principalmente essa semana, para que nós possamos ter bastante saúde, né, harmonia entre nós, nossos familiares, que a semana vindoura a gente também sinta-se bem harmonioso, e que a semana que vem nós possamos estar aqui mais uma vez, né, ouvindo e nos reunindo com bastante saúde e paz. Que assim seja.